Nós vamos começar agora o último bloco conceitual da disciplina. Nós mudamos de assunto, nós vamos falar de equações diferenciais. Se tiver tempo, depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar séries para resolver equações diferenciais. Isso seria um tópico especial, se eu tiver tempo para isso. Equações diferenciais é uma das partes mais aplicadas da matemática por uma razão muito simples. A ideia de derivada é a ideia de taxa de variação. E muitos problemas do mundo real envolvem a ideia de taxa de variação de uma grandeza. Então é muito comum, ao se tentar resolver um problema do mundo real, você envolver o conceito de derivada. Mas antes de dar um exemplo disso, vou fazer um comentário muito breve sobre o que é modelagem matemática e que é uma coisa que vocês usam muito, não com esse nome, nos laboratórios, na vida real de um profissional na área tecnológica. Bem rapidamente, vocês tentam resolver no mundo real, no mundo do trabalho, no mundo da tecnologia, vocês tentam resolver problemas reais. Alguém que trabalha com o mercado financeiro quer saber a cotação do petróleo daqui a 4 anos. Alguém que trabalha com ecologia quer saber a população de uma determinada espécie que está ameaçada de extinção daqui a não sei quantos anos. Alguém que trabalha com trânsito está interessado em saber, medir uma grandeza envolvida com o transporte de uma cidade numa certa situação. O fato é que esses problemas são muito complexos, muito difíceis de serem resolvidos na sua expressão mais completa, na sua expressão real. A cotação do petróleo daqui a 4 anos depende de tantas coisas que a gente não consegue montar uma equação, uma fórmula que dê a resposta absolutamente precisa. Mas nós não precisamos da resposta precisa. A primeira grande observação é que o que nós queremos para o problema real é uma solução aproximada. Se você souber que o preço do petróleo estará variando numa certa faixa, numa certa banda de variação, está ótimo. Você não precisa saber o valor exato. É muito comum trabalhar com essas faixas de variação. Previsão de inflação, trabalha-se com o centro da meta e o intervalo onde se admite uma inflação como razoável. Se a gente souber não o valor exato do barril de petróleo daqui a 4 anos na Bolsa de Londres, mas se nós soubermos uma aproximação desse valor, está muito bom. Se nós soubermos que a população de uma certa espécie estará entre tanto e tanto, a gente já tem uma boa informação. Então, o que nós queremos mesmo são soluções aproximadas dos problemas reais. Mas os problemas reais são muito difíceis de serem resolvidos. Nós não conseguimos resolver os problemas reais. O que nós fazemos é um modelo matemático, que é um problema simplificado, que é um problema aproximado, que não é o problema real que a gente tem que resolver. É apenas uma aproximação do problema real. Exemplo com o qual vocês lidam há muito tempo, os problemas da mecânica. A mecânica do Newton, ela é uma simplificação da realidade. Ela estabelece que força é igual a massa vezes aceleração, mas isso não é uma verdade no seu sentido mais completo. Tanto, um tempo depois, vem a mecânica relativística corrigindo a mecânica newtoniana. Então, essa ideia de que a força é igual a massa vezes aceleração é uma aproximação do problema real. É uma simplificação do problema real. Esse a gente consegue resolver. O problema aproximado, eu consigo resolver mesmo. Nós montamos as equações de Newton e nós conseguimos resolvê-las todas. E obtemos todas as fórmulas da mecânica newtoniana que vocês conhecem. E que não é uma coisa muito complicada para se obter. Então, nós conseguimos do problema simplificado, do problema aproximado, a solução real. E a grande pergunta é a seguinte, que parece um jogo de palavras, mas não é um jogo de palavras, é uma coisa super importante,
Nós queremos as soluções aproximadas do problema real. Nós conseguimos soluções reais do problema aproximado. Até que ponto a solução real do problema aproximado pode ser usado como uma solução aproximada do problema real? Isso parece um jogo de palavras, mas é uma ideia extremamente relevante. Por exemplo, no caso da mecânica newtoniana, a solução real do modelo que a gente faz para a mecânica com as equações de Newton, ele é muito bom para um monte de coisas. Nós podemos usar as soluções reais do problema aproximado, mecânica newtoniana, para mandar um foguete, um satélite para a Lua ou para Marte. Com a mecânica newtoniana é possível fazer todos os cálculos. Quer dizer, a solução real do problema aproximado da mecânica newtoniana serve muito bem como solução aproximada do problema real. Este jogo, que é o jogo das aplicações de teorias tipo matemática e física para os problemas reais da tecnologia, dos laboratórios, do mundo real. É com isso que vocês vão lidar há muito tempo. Eu acho muito bonito essa visão de pensar nisso. Quando a gente vai trabalhar com os problemas, sejam os reais, sejam os aproximados, como eu disse, muitas vezes aparece a ideia de taxa de variação. Quando aparece taxa de variação, a gente naturalmente é levado a pensar em derivadas. E naturalmente a gente cai em um problema que chama-se equação diferencial, que é o que nós vamos começar a estudar agora. Vou dar um exemplo muito simples: crescimento de população. Imagine que você tenha y variando no tempo, isso aqui mede o número de indivíduos de uma espécie. O que o biólogo, o que o médico quer entender é como que funciona, como que eu analiso quantitativamente a variação de uma população, a história, a dinâmica de uma população. O que a gente consegue medir? A gente consegue medir a taxa de variação da população. A grande variável, a grande pergunta é se a população está crescendo, está diminuindo, está estável. São as grandes perguntas do IBGE, que está querendo o tempo inteiro analisar a população, se o número de habitantes do país está crescendo, a que taxa está crescendo, se vai estabilizar, se a população vai envelhecer, e assim como se aplica para a população como um todo, se aplica a mesma coisa para segmentos da população. O número de jovens que estão fazendo curso superior, pode ser esse o meu Y de T. O indivíduo que eu estou analisando pode ser uma categoria dentro da população inteira. E o que a gente consegue perceber muitas vezes é alguma informação sobre a taxa de variação desta grandeza, ou seja, a derivada. No crescimento populacional, o que os biólogos, os estudiosos percebem, é que a taxa de variação é proporcional ao número de indivíduos. Quanto mais indivíduos você tem da espécie, maior é o crescimento daquela espécie, porque o crescimento depende do encontro de indivíduos. Quanto maior o número de indivíduos, mais encontros vão ocorrer, maior o número de acasalamentos, maior a taxa de variação. Isso é importante, por exemplo, em estudos populacionais de espécies ameaçadas em extinção, porque se o número de indivíduos está muito pequeno, a espécie pode ficar condenada. Isso muitas vezes acontece em ecologia. Quando o número cai abaixo de um número, os biólogos já começam a tratar que é aquela espécie que dificilmente ela vai sobreviver, porque o número é tão pequeno que ele já não gera mais acasalamentos em quantidade suficiente para manter a espécie. Isso significa, em linguagem matemática, dizer que a taxa de variação ela é proporcional, é uma constante, vezes a própria grandeza. E isso é uma equação diferencial. Lembra os problemas que vocês estudaram no primeiro cálculo, de calcular primitivas, mas é um pouquinho diferente. Porque o que está aqui não é que a derivada é uma função de t. Veja, uma coisa, lá no cálculo 1, é você escrever que a derivada de uma função é igual a t. Aí você sabe que a função é t² sobre 2. Isso é primitiva, essa função que está lá do cá.
Mas nesse meu exemplo, o que está do lado de cá, na frente da derivada, não é a variável t, é a própria variável y. E isso não é tão óbvio. Estamos juntos? Esse é muito fácil de resolver. Vocês sabem quem é a função cuja derivada é proporcional a ela própria? Exponencial. Se a constante fosse 1, derivada igual à própria função, era a própria exponencial. Quando é proporcional, é uma variante da exponencial. Isso é muito fácil de resolver, e a gente sabe que as funções que têm essa propriedade, na verdade, tem uma família de funções. Basicamente, elas são do tipo exponencial de k vezes t. Quando você deriva, repete o e elevado a kt, e por causa da regra da cadeia, aparece aqui na frente uma vez o k, e cai naquela equação lá da frente. Ok? E, na verdade, qualquer função múltipla dessa também serve. Então, é uma constante vezes e elevado a kt. Tem uma família de soluções para esse problema. Tudo bem? Onde c é uma constante qualquer. Observe como não é um problema de primitivação, não é? A constante na primitivação a gente soma. Aqui tem uma constante, mas ela apareceu multiplicando. Queria que vocês voltassem um minuto para o que eu falei de problema real, problema aproximado. Qual o problema real que eu estou olhando? É o problema de variação de uma população, crescimento de uma população. Esse problema é super complexo. Aí eu fiz um problema aproximado. Eu falei que a população deve crescer assim. A taxa de variação é proporcional à população. Eu fiz uma versão simplificada do problema, que eu consegui resolver. Eu achei a solução real do problema aproximado. Qual era a pergunta que eu disse há um minuto que era relevante? Saber se essa solução real serve como solução aproximada. Será que se a gente observar uma população, ela vai crescer mesmo assim? Resposta: mais ou menos, porque ela cresce assim só durante um tempo. Porque exponencial cresce e vai para o infinito. E a gente não observa o tempo inteiro populações crescendo e com a superabundância de população. O crescimento para. Sabe por quê? É que eu simplifiquei demais o problema. Então, eu cheguei na solução real, verifiquei se ela servia como solução aproximada, e eu estou vendo que isso não é bom. Então, qual que é o próximo passo? Tentar fazer um problema não tão simples. Não exagerar demais na simplificação. O que fazem os biólogos aqui? E eu não vou seguir nesse rumo, porque esse curso não é um curso de biologia de crescimento de populações, mas o próximo passo, sabe o que os biólogos fazem? Eles sofisticam o modelo. Eles vendo esta solução, vendo que ela daria uma informação errada de crescimento indeterminado, eles olham para a natureza e falam: poxa, o que a gente observa dos animais é que a população cresce, daí ela começa a crescer menos, porque ela esgota o habitat onde eles vivem. Ou porque não tem alimento superabundante para um crescimento indeterminado da população, ou não tem espaço, ou tem predador, quando começa a ter muitos exemplares atrai predadores, alguma coisa acontece que trava o crescimento. Esse é o conceito de população limite em ecologia. E aí, o modelo seguinte, os biólogos escrevem: a taxa de variação da população é proporcional à população e também proporcional a uma folga entre a população e uma determinada população limite. Então, se a população cresce, ela faz crescer a taxa de variação. Mas se a população cresce, ela vai encostando na população limite. Aí esse número vai tendendo para zero. E ela joga o crescimento populacional para baixo. Então tem um balanço. Se a população diminui, isso pode diminuir. Mas esse aumenta, porque se afasta da população limite. E isso ajuda a crescer. E essa é uma outra equação, mais sofisticada, que agora o que fazem então os biólogos, os ecologistas, junto com matemáticos, com tecnólogos, com engenheiros, com físicos? Resolve essa, vê qual que é a solução que ela apresenta, volta para o mundo real, vê se ela está servindo como solução aproximada e a ciência avança.
Eu não vou resolver aquela equação porque já não é tão trivial. Mas é disso que nós vamos falar daqui para frente. Como resolver equações diferenciais. Isso são 2 exemplos de 2 equações diferenciais. É disso que nós vamos falar daqui para frente. Importante vocês observarem que não é um probleminha de primitivação, porque a variável t não está isolada na frente da variável y. O que aparece é a própria variável y. Então, esses 2 exemplos são exemplos de equações diferenciais ordinárias. Equações diferenciais ordinárias são aquelas em que a função y é função de uma variável. Quando eu tenho função de várias variáveis, chama equação diferencial parcial. Eu usei numa aula para motivar séries de Fourier a equação do calor, e lá na equação do calor eu tinha uma função u que era a função de 2 variáveis, de uma posição, de um ponto de uma barra e de um tempo. E a equação do calor usava derivadas parciais. Então, esse é o nome que a gente usa. Quando a gente fala equações diferenciais ordinárias, nós estamos falando de função de uma variável e a derivada tradicional. Quando nós estamos falando de equações com derivadas parciais, são várias variáveis e aparecem derivadas parciais. Nas nossas aulas, nós vamos nos concentrar em EDOs, equações diferenciais ordinárias. Exemplos de EDOs. Eu acabei de dar 2. O exemplo 1 foi y' igual a ky. O exemplo 2 foi y' igual a ky vezes L menos y. São 2 exemplos de equações diferenciais ordinárias. Estamos juntos? Observe que você pode, de maneira mais genérica, pensar no seguinte. Primeiro, aqui só apareceu a primeira derivada. Às vezes pode aparecer segunda derivada, terceira derivada. Por exemplo, quando se fala em aceleração na mecânica, aceleração é a derivada da velocidade, que é a derivada da posição. Então, em mecânica, é muito comum você ter equações diferenciais que tenham a segunda derivada envolvida, porque toda vez que aparecer aceleração, você está falando na segunda derivada da função posição. Então, pode ter derivada de qualquer ordem. Uma equação é uma fórmula envolvendo várias variáveis. Toda equação você pode passar tudo para o lado de cá do sinal de igual e deixar igualado a zero. Então, toda equação pode ser, passa tudo e tem uma fórmula igualado a zero. Então, um jeito, como muitas vezes a gente expressa o que é uma equação diferencial é uma fórmula, que eu vou deixar escrito de maneira genérica por um f, que envolve a derivada de ordem n de uma função, a derivada de ordem mais alta, pode ser uma equação que tem a segunda derivada, a primeira derivada, a terceira derivada. Então, todas as derivadas de uma função, a própria função e, por que não, a própria variável t poderia estar aparecendo igualada a zero. Então, uma equação diferencial é uma fórmula confusa que envolve várias derivadas de uma função, a própria função, a variável independente t e tudo isso igualado a zero. Essa que é a ideia geral de uma equação diferencial. Na aula de hoje eu não vou enunciar o grande teorema que garante a existência de equações, de soluções. Eu vou fazer os primeiros exemplos bem fáceis para a gente manipular isso, para perceber um pouquinho do que a gente está falando quando a gente fala em equações diferenciais. Vou colocar um exemplo muito simples. Quero fazer umas contas
a princípio, um pouco estranhas, e depois eu vou discutir por que as contas funcionam. Então imagine a seguinte equação diferencial. A derivada da função é igual à função dividida pelo t, pelo tempo. Se a derivada da função fosse 1 sobre o t, a gente sabia que a primitiva era ln. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma função que, quando você deriva, é ela própria dividida pelo t. Quer dizer, ao derivar, aparece um t no denominador da função. Eu quero saber que função que é essa. Claro que exemplos assim a gente até consegue enxergar a função e muitas vezes visualizar. Eu vou mostrar um jeito de fazer essa solução de um certo jeito e discutir depois por que funciona. Tudo depende de t, né? Eu poderia também ter escrito assim, y' de t é igual a y de t dividido por t. Quero saber quem é essa função. Mas agora, olha o que eu vou fazer. Vou fazer uma coisa operacional. No lugar de y', eu vou escrever dy dt igual a y sobre t. E agora eu vou fazer uma coisa que não tem muita justificativa. Começar a multiplicar em cruz, passa para cá, para lá, fazer todas aquelas operações que não tem uma justificativa a priori muito razoável. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou passar esse dt multiplicando e esse dy dividindo. E eu vou escrever dy sobre y igual a dt sobre t. E se essas coisas são verdadeiras, se isso aqui é verdade, se eu tenho um dy dividido por y igual a um dt dividido por t, bom, do lado de cá só tem y, do lado de cá só tem t, eu posso integrar aqui em relação a y e integrar aqui em relação a t. E aí, então, o próximo passo é integrar dy sobre y igual a integral de dt sobre t. Significa ln do módulo de y igual a ln do módulo de t, a primitiva de 1 sobre a variável, mais constante. Se eu tomar a exponencial dos dois lados, exponencial de ln do módulo de y igual ao exponencial do ln do módulo de t mais c. Exponencial de ln é o próprio módulo de y. Uma soma aqui eu posso escrever e elevado ao ln do módulo de t vezes e elevado a c. C é uma constante qualquer. Quando eu primitivo, cai numa constante que aparece qualquer. Agora apareceu e elevado a c. Então, se vocês permitirem, eu vou escrever módulo de y igual a módulo de t vezes, aqui está multiplicado, uma constante c', só que a constante c' é exponencial de uma constante qualquer. C podia ser qualquer. Exponencial é uma c' necessariamente positiva. Quero tirar o módulo. Vocês observaram que desde a formulação do problema t não pode ser zero, porque eu dividi por t. Então t aqui não é zero. Então t ou é positivo ou é negativo. Como é que você tira o módulo? Ou ele é igual ou é com menos. O que pode acontecer quando eu tenho módulo de y igual a módulo de t? Bom, o y é igual a mais ou menos t. E aí vai ter que olhar se o t é positivo, se o y pode ser t positivo e y negativo, pode ser várias coisas. Só não pode ser t igual a zero. Tinha um mais ou menos a pôr aqui na frente? Põe o mais ou menos no c'. Eu tinha uma constante que era positiva. Se eu jogo o mais ou menos para dentro da constante positiva, eu fico com uma constante c' diferente de zero, mas volta a poder ser negativa. Porque tinha um mais ou menos aqui que eu joguei tudo para cima do c,
do selim. Eu descobri que as minhas funções são funções do primeiro grau. Constante vezes t. Quem que é a derivada de função do primeiro grau? Constante vezes t. Constante. E o que dá se eu pegar a função do primeiro grau e dividir por t? Dá a constante. Então, t não podia ser zero. Então, t não é zero. C duas linhas, positivo ou negativo, e eu tenho essas funções todas. E a função constante y igual a zero não apareceu nessa solução. A função constante y igual a zero é solução desse problema? Função constante y igual a zero, y' é zero, zero sobre t é zero. Ela é a solução. Então tem uma solução que não apareceu, a solução constantemente nula não apareceu no meu problema. E apareceram todas as outras soluções com as constantes não nulas. Se eu incluir aqui C duas linhas igual a zero, que até agora não podia, aparece também a solução nula, que é solução. Esse método não permitiu eu descobrir, mas fazendo essa análise que eu acabei de fazer ad hoc, acabei de fazer em cima do exemplo, eu acabei de descobrir que todas as soluções são do tipo uma constante, chamei de C, C', C duas linhas. Bom, quando você terminou tudo, dá o nome que você quiser para a constante, né? Não importa, não tem necessidade de ficar chamando de C', C duas linhas. Essa história de C', C duas linhas é na evolução do problema para eu entender o que está ocorrendo. Terminou de fazer a análise, usa a constante que você quiser. Y de t igual a kt, com k pertencente a f. Vejam que eu fiz um monte de contas, sem me preocupar muito com o rigor que estava envolvido, e eu cheguei numa família de soluções, que está certo, é a resposta do problema. Todas as soluções desse problema são aquelas. Quer dizer, eu estou devendo, eu vou voltar e explicar por que isso que eu acabei de fazer aqui tem um fundamento. Tá? Isso não vai ficar assim, não é só porque deu certo neste exemplo que nós vamos achar que vai dar certo sempre.